Meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nessa jornada, nessa caminhada. Estamos aqui para gravar mais uma lição, a lição de número 4. Estamos nesse trimestre estudando o livro de Gênesis. A revista é produzida pela editora Betel Dominical. O tema dessa revista é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Eu convido você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e a caneta para anotar referências, coisas que você achar interessante e anotar. A nossa lição é a lição de número 4, que traz o título A Alienação Humana a partir da queda. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 3, o verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz zoar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Aqui Adão falando, respondendo a pergunta de Deus: aonde está tu, Adão? Verdade aplicada. O pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as áreas, em todas as nossas relações. Objetivos da lição são 3. O primeiro é citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, ou seja, o dano na vida pessoal ou individual de cada um. Segundo, é mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo. E terceiro, falar acerca dos desafios do pecado em relação a Deus. De início, eu quero deixar aqui uma pergunta: o que é pecado? A Bíblia fala de pecado a partir do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo de número 20 de Apocalipse. Nesse intervalo da história, da vivência humana, da existência humana, ou por que não dizer da existência de todos os seres vivos e a própria criação ou natureza. Do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, um dos temas é pecado. A ação humana ou comportamento humano depois do pecado, ou depois da queda. Textos de referência para ser lido na classe está em Gênesis capítulo de número 3, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aqui leituras complementares. Gênesis 3, de 16 a 19,
Salmo 103, do 8 ao 18, Eclesiastes 2, do 20 ao 24, Efésios 5, do 22 ao 28, 1 Pedro 3, de 1 a 6, e Apocalipse 22, e o verso 21. O resumo desse verso é apenas o rio da água da vida. Então, é bom que o aluno, é bom que você leia essas referências, que vai abranger um pouco do comentário aqui da revista. Introdução. Na lição anterior, estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Nesta veremos as consequências do pecado nas relações de todos os níveis. Aonde estiver duas pessoas, dois seres humanos iniciando um relacionamento, todos são cuidadosos ou têm que ser cuidadosos para que esse relacionamento se firme, se enraize e continue. Porque, como nós vamos aprender, e logo aqui de início nós vemos no último tópico falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Então, a partir do afastamento do ser humano de Deus, as relações também foram prejudicadas. Tópico de número 1, a alienação em relação a si mesmo. Como você se vê, como você se caracteriza, como você se intitula, ou como você se olha e se classifica, como você se observa no seu comportamento. Então, como você se comporta diante da sua própria culpa, tudo isso fala de si mesmo. E posso também trazer essas perguntas para mim. Então, vamos à lição. Tópico de número 1. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida longa, quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. Então, o resumo aqui é uma perca irreparável. Quando o homem perdeu o contato com Deus, os danos foram terríveis. E a partir daquele dia,
todo o projeto da humanidade foi danificado, foi lesionado, porque houve uma ruptura entre o homem e Deus. Subtópico 1.1: vergonha de si mesmo. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Ele acaba experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência de vergonha. Sentir vergonha é sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. No capítulo 2, verso 25, diz que ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Então, a partir do primeiro momento em que o homem desobedeceu a Deus, quebrou um mandamento, quebrou uma regra, infringiu a lei em que diz respeito a Deus, ele não sentiu vergonha não apenas de Deus, mas dele mesmo. Isso é o nível ou a consequência do pecado, logo nos seus primeiros momentos, ao adentrar na vida humana. 1.2: culpa. O homem, antes da queda, vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim era livre deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. Quando Deus perguntou a Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Gênesis 3, verso 11, Adão não diz simplesmente eu comi. Ele cria uma justificativa própria, uma desculpa. A mulher que me deste por companheira. Aqui está outro pecado da alienação em relação. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Então, o resumo aqui desse subtópico 1.2 é que a partir da queda, a partir do afastamento do homem para com Deus, ele não se assume, ele não reconhece o erro, ele transfere sempre a terceiros, vive de desculpas.
1.3 Medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Mas após pecar pela primeira vez, ele sentiu medo. Gênesis 3:10. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer do fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás, entre aspas, realmente era verdade. O medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobia que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Então observe que nesse primeiro tópico fala de vergonha, fala de culpa e fala de medo. A Bíblia registra que todo declinar do dia, Deus vinha ao encontro de Adão e finalizava o dia com ele. E tudo estava muito bem. Até que ele transgrediu um limite, uma regra, um mandamento, uma lei, uma ordem, enfim. A partir desse momento, quando ele ouve a voz de Deus, a reação nas suas emoções, nos seus sentimentos, foi de vergonha. Eu não posso me apresentar a Deus como estou. Então, o pecado na vida humana o envergonha de Deus e envergonha a Deus. Me enche de medo a ponto de eu projetar imagem na minha mente, como Deus pode reagir a eu me aproximar dele. Em vez de eu olhar para Deus como um pai amoroso e bom, eu imagino Deus um ser carrancudo, nervoso, carrasco, um juiz impiedoso. Mas, como está escrito, graças a Deus que Ele nos dá a vitória através de Cristo Jesus. E essa vitória é interrompendo, apagando essas imagens produzidas pelo medo, produzida pela culpa e produzido pela vergonha. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, isso
sai da nossa mente e nós temos convicção de que Deus nos aceita, Deus nos recebe, Deus estende a sua mão para que juntos caminhamos no caminho da vida. O segundo medo que desaparece ao se aproximar de Cristo é o medo da primeira morte, da morte física e principalmente da morte espiritual. Nós temos a morte causada pelo pecado, que é o afastamento do homem para com Deus. Nós temos a morte física e nós temos a morte espiritual, que está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, dos versos de número 6 ao verso 10. Aqueles que não conhecem, aqueles que não querem conhecer, aqueles que desobedece a Deus até os últimos dias da sua vida, lá tem uma sentença que é assombrosa, mas nós temos uma mensagem que pode lhe encorajar e levar você ao encontro do Deus vivo. Tópico de número 2, alienação em relação ao próximo. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. A pergunta que hoje zoa e é gritante, eu digo em cada esquina, em cada momento em casa, na rua, ao assistir um jornal, ao ouvir uma notícia, o que se ouve hoje, o que está acontecendo com a humanidade, o que está acontecendo com o ser humano. Eu não sei se você tem observado, mas nos últimos dias, no momento que estamos vendo, ouvindo e assistindo, a irritação humana uns para com os outros, a impaciência, a intolerância, a desconfiança, a insegurança, tudo isso tem tomado conta da nossa sociedade. Eu não falo apenas do nosso país, mas a gente vê episódios de todos os níveis em todas as nações. Então a humanidade em si vive em um nível de irritação terrível. Será que diante de tudo que você ouve e vê, você já se perguntou o que está acontecendo? E é atribuído de vários níveis, apontando para determinadas situações. O que ouvimos nos últimos dias é que parece que após essa experiência tão ruim que a humanidade viveu,
dessa Covid que paralisou o mundo, olham para esse episódio ainda recente e atribuem alguns distúrbios de comportamento a esse mal terrível que está ainda finalizando. Será que é isso mesmo? Ou será que o distanciamento de Deus ou do homem para com Deus não tem gerado, não tem aflorado essa maldade, esse medo, essa desconfiança, essa irritação, essa indiferença, esse difícil relacionamento uns para com os outros? Subtópico 1.1: transferência de responsabilidade. A culpa que Adão sentiu, alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar sua mulher por seu erro, alienação com o próximo. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade, justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro, ou sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Com isso, nunca existe o outro e o mal nunca é tratado. Numa tentativa de fazer de tudo para com o sentir mal, com a culpa, as relações sociais são afetadas. Então, observe que relacionamentos hoje não é nada fácil. Um dos meios que tem gerado complicações nos relacionamentos, abrindo janela para tragédias, é as redes sociais, aonde pessoas tentam se conhecer e se relacionar à distância. E nem sempre quando vão se conhecer dá tão certo assim. E observe, o meio familiar, matrimônios, famílias, pai, filho, enfim, tem sido cada vez mais difícil esses laços não se romper. Dois ponto 2: a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também em relação ao outro. Foi esta a primeira experiência com vergonha que os fez cozerem aventais com folhas. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanentemente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos
de pecado que nascem na mente. Então, diante desse comentário, desse relato aqui, eu posso dizer que as trocas de acusações, logo após se verem nus, foi tensa. A culpa foi sua. Não, a culpa foi sua. Por que se você foi dar ouvido? Por que você não me avisou? Enfim, dá para você imaginar a discussão logo em seguida? Um relacionamento de um casal que até então vivia em harmonia, viviam desfrutando da pureza da vida, de todos os níveis de valores, de princípios, não só entre os dois, mas com Deus, com toda a criação. E isso logo veio uma situação indescritível, a ponto de eles perderem o seu habitat. A tragédia foi tão terrível que Deus não permitiu que eles ficassem no mesmo ambiente. Tiveram que sair. Então, a partir daí você pode observar. E mais uma vez eu vou aqui finalizar o subtópico 2.3 com a pergunta: o que é pecado? Essa pergunta ela é pertinente aqui e na continuação da raça humana. O que é esse mal chamado pecado? (2.3) Relações conflituosas. Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade, e a representasse. Isso inclui Eva. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado: e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão o relacionamento entre casais, como consequência desta alienação social por causa do pecado. Então, nós vemos aqui as percas e estamos chegando em um momento perigoso, aonde os casamentos não duram. Divórcio, vou usar uma palavra aqui de um grosso modo, são a granel, é contrato.
Já se fala hoje até de divórcio instantâneo ou eletrônico, enfim, as facilidades de separações. Isso em todas as camadas sociais. Não há mais uma tentativa de um conserto, de uma nova oportunidade. Você pode se perguntar ou perguntar, irmão, mas não foi sempre assim? Depois que o pecado entrou, depois do rompimento do relacionamento entre homem e Deus e o homem, só tem piorado. Então, se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva, quanto mais você volta no tempo, mais você encontra, entre aspas, organização. Se eu e você pudesse voltar no tempo até o Éden, nós chegaria ao propósito perfeito de Deus em sua organização, assim como foi projetada. Eu deixo uma referência para finalizar esse tópico. Eclesiastes, capítulo de número 7 e o verso de número 29. Você vai ver que Deus fez tudo perfeito em todos os seus aspectos, principalmente o homem. Se tivesse continuado ouvindo apenas a voz de Deus, nós desfrutaria de toda a beleza, de toda a plenitude da vida, de todos os seus valores. Mas a Bíblia vai dizer que o homem procurou aventura, deu ouvido a terceiros, mas como nós não podemos fazer uma retrospectiva até o Éden para contemplar a perfeição, nós temos uma oportunidade não de reconstruir, mas de recomeçar e ter um novo relacionamento com Deus, aonde aprendemos a suportar uns aos outros, a entender uns aos outros. Porque Romanos capítulo 3, o verso 23, todos estão afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e o verso de número 12, por causa do pecado todos morreram, mas Jesus veio para nos vivificar, nos dar vida e vida com abundância. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 1. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Ou nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Vamos dar as mãos e levar essa mensagem, alcançar vidas e restaurar, restabelecer um relacionamento entre o próximo e trazer Deus para o meio desse relacionamento. Tópico de número 3.
alienação em relação a Deus. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o próximo. E estes dois tipos de alienação, o ultrapessoal, intrapessoal e interpessoal, tem como causa a alienação em relação a Deus. Romanos capítulo de número 11 e o verso 36. Deus criou todas as coisas, ou tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo veio dele, tudo volta para Ele. Se os relacionamentos se quebraram, a aproximação com Deus, ele é restaurado. Porque Ele criou para se relacionar, para ver relacionamento, enfim, para a vida ser saudável no seu deslanche, no seu curso contínuo. 3.1 Desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surgem nela antes dela comer do fruto. Tiago ensina sobre isso. Anote aí, Tiago, capítulo de número 1, verso 14 e o verso de número 5. Não deixe de ler. Leia, medite, seja curioso nesses dois versos. A partir desses dois versos, a Bíblia vai lhe levar a vários versículos, confirmações, interpretações e revelações do versículo. Seja curioso, leia esses dois versos, Tiago, capítulo de número 1, o verso 14 e o verso 15. Você vai entender um pouco do nosso comportamento, dos nossos desejos, do nosso olhar, enfim. O pecado nasce no desejo, bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. Bastava-lhe a chance da consumação. Gênesis 3, verso 6. Mas para ela decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse você, não lhe privaria deste prazer e conhecimento. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Então, observe que ouvir vozes de terceiro nunca é saudável. Dê ouvido à voz de Deus. Hebreus vai nos orientar. Quando ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o coração. Deus não é apenas uma palavra. Deus não é um sentimento. Deus não é alguém invisível e distante. Não. Deus é um ser que quer se relacionar com o homem, com o ser humano, comigo, com você. Ele quer estar por perto, Ele quer fazer parte da nossa vida e da nossa história.
3.2 Culpar Deus pelos erros. Você já ouviu alguém expressar isso? Que a culpa é de Deus? Se ele existe, por que ele não faz alguma coisa? Atribuir determinadas situações na vida humana a Deus. Mas o tempo todo ele vem ao nosso encontro, o tempo todo ele nos chama, o tempo todo ele quer nos ajudar. Mas eu e você estamos dispostos a receber a ajuda dele para o nosso socorro, para o nosso viver, para salvar nós de nós mesmos? Mesmo irrefutavelmente acusado pelas suas consequências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar seu erro culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Algo do tipo: quem mandou me dar mulher? Eva tenta justificar seu erro culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo do tipo: quem mandou criar serpente? Lá no jardim estava a árvore que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como deveria lidar com as árvores, e tinha também a capacidade, como dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Ao primeiro casal faltou lealdade e obediência em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? A vontade de Deus lhe agrada? Fazer a vontade de Deus lhe dá prazer? Ou você é daquele tipo que Deus é um tira-prazer, interfere muito na vida? Saiba que Deus tem o melhor e quer o melhor para mim e para você. As maldições não são o final. O morrereis de Deus começa a acontecer com parto com dores, trabalho penoso e terra maldita, e finalmente a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil, de manter a esperança de uma nova terra, na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte. Então, vemos aqui que o pecado gera morte. Romanos capítulo 6 e o verso 23, o salário
do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Conclusão: para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. Então, que lição? A pergunta continua: o que é pecado? Tente encontrar essa resposta. A Bíblia está cheia dela. Busque o que é esse mal chamado pecado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem sido cooperador para esse canal. Deixe o seu joinha, compartilhe os vídeos e, se possível, deixe o seu comentário, mas vamos dar as mãos. Vamos fazer com que essa mensagem alcance vidas e os relacionamentos sejam restaurados. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos guie no seu caminho, no caminho da vida, de volta ao Éden, de volta ao início. Se Cristo não voltar, estaremos de volta a semana que vem. Tchau.